Do Senhor esteja com você. Eu sou o irmão Jair Vieira, que vos trago aqui a palavra de tolerância nessa primeira temporada. Ela já está acabando, já estamos um pouco mais... estamos um pouco mais aí, faltando um pouco mais de 3 vídeos, né? 2, 3 vídeos, mas não vai acabar aqui. Pode acompanhar que após essa temporada tem os vídeos pocket, que é aquelas conversas corriqueiras que a gente tem, para poder estar compreendendo melhor o ide por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura, compreendendo, respeitando e tendo tolerância da forma com que aquela pessoa crê em Deus. Assim como Paulo fez lá em Atenas, quando lá com uma diversidade de deuses enorme, ele aproveitou, ele teve paciência e discernimento, teve maturidade para não deixar com que o seu corpo gritasse mais alto e quisesse sair repreendendo a cidade toda, e percebeu que existia um espaço para o Deus desconhecido, e a partir daquilo que eles já acreditavam, ele introduziu a palavra do Senhor, apresentou Jesus Cristo àquela comunidade. Então, esse vídeo, na verdade, é a segunda parte do primeiro, que lá no vídeo 12 você vai encontrar o start desse propósito, porque a mensagem ficou um pouco densa, então tive que dividir em 2 etapas para não ficar realmente maçudo. Você pode conferir o início desse vídeo procurando aí, no vídeo 12, entendendo a Deus, tanto o Pai, o Filho, quanto o Espírito Santo. Então, como a leitura foi iniciada lá, a gente entendeu sobre corpo, alma e espírito, como entender a Deus se nós não amarmos nosso irmão, não é verdade? Então vamos nos basear pelo irmão que nós vemos, que é corpo, alma e espírito, como no vídeo 12 já explicou, e vamos dar continuidade a entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O propósito está dentro de João 10, lá no vídeo 12 lemos o versículo 30, mas aqui a gente vai fazer uma leitura maiorzinha, não vou ocupar muito seu tempo, mas isso aqui tem que ser feito, que é para acabar com a disparidade teológica. Enfim, quando a gente terminar esse vídeo, você vai perceber que toda a Bíblia faz sentido. Essa questão de dualidade, desconexão, que a Bíblia se contradiz, não existe, e você vai entender por quê. Acompanhe comigo aí, João 10, 22, até o versículo 30. Meu muito obrigado às pessoas que estão assinando, que estão acompanhando, que estão compartilhando, que estão curtindo, Meu abraço, Deus abençoe para você, que sua vida seja edificada em nome de Jesus. Chama alguém para dar uma leitura aqui com você, se você não tiver uma Bíblia, pode acompanhar aqui o áudio que está nesse vídeo. Está em João 10, 22. Está escrito assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ore comigo. Encurve sua cabeça, feche os seus olhos, se possível. Poderoso Deus e eterno Pai, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, para poder chegar na sala do trono, diante da Tua presença, primeiramente para agradecer tudo que Vós tem feito por nós, Senhor. O nosso acordar, o nosso deitar, produzindo uma manhã maravilhosa enquanto dormimos, Senhor. Além de zelar no nosso sono, ainda produz esse dia abençoado para ser glorificado em nome de Jesus. Dê entendimento e visão do reino dos céus para essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse momento. Assim como Vós me edifique ao próximo. Que eu estou gravando o vídeo aqui agora, mas essa pessoa está acompanhando aqui agora, nesse momento. Então, esteja comigo agora, com essa pessoa, por toda a eternidade, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a proposta para entender quem é Jesus está startado nesse versículo. Propositalmente, o Espírito me levou a trazer esse versículo, porque o versículo 30, ele é absoluto praticamente em todas as Bíblias que eu li. Todas as Bíblias que eu li, o versículo 30 é igual. Nenhuma fonética, nenhum vírgula, nenhum i. Exatamente como o Senhor disse, nenhum i, nenhum tio passará desta palavra até que tudo se cumpra. Mas para compreendermos eu e o Pai somos um,
diferente do que a contextualização lá da oração que Jesus fez sobre os apóstolos sem unidade. A união de Jesus com o Pai era diferente do que a união que os apóstolos têm, e a união que os apóstolos têm era boa, tinham que ser unitários, mas o próprio Senhor queria uma oração com que eles entendessem que a união que Jesus tem com o Pai, eles tenham entre si, mas é que eles tenham entre o Pai também. Então, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, para entendermos melhor, a gente tem que entender um pouquinho do princípio deste capítulo. Aqui, ó, no versículo 22 tem, e celebrava em Jerusalém a festa da dedicação. Temos que entender um pouquinho, né? Porque queira ou não queira, a nossa cultura vem do judaísmo. E se a gente ignorar o judaísmo, o Antigo Testamento, muita compreensão fica perdida e muita margem de contextualização. Então, a festa da dedicação é uma festa que os judeus celebram, chamada Hanukkah, para poder celebrar um milagre que aconteceu mais ou menos há 160 anos antes de Cristo. Veja que com a morte de... É até uma questão histórica, pode puxar em qualquer lugar. Quando morreu o Alexandre o Grande, a comunidade grega estava acostumada em desbradar terrenos, desbradar mundos e conquistar mundos. Eles já estavam nesse ritmo, eles eram uma fábrica de conquista, né? Tanto é que uma história paralela a essa, de Alexandre, todo mundo olhando aí, você vê que ele foi jovem, morreu por sinal jovem, mas deixou um legado de conquista. Então, dentre essas conquistas, o povo grego, eles estavam acostumados a conquistar entre o Egito, passando pelo Oriente Médio e indo até a Índia. Então, todos esses povos que eles conquistavam, eles conseguiam se adentrar no ritmo deles, porque, por exemplo, ó, o Egito. O Egito era politeísta, eles têm um deus para cada coisa, é o deus do sol, o deus da lua, deus do ar, deus do vento, também tem um deus da água, deus da terra, deus do tempo, enfim, é deus para tudo quanto é canto. Mas aí o que acontece? Quando chegou o grego com a ideologia também dele de outros deuses, então não foi muito difícil assimilar naquela localidade. Assim também nos outros povos. Mas até você ver que até a Índia também tem essa questão politeísta. Apesar da Grécia, ela não tinha o hábito de forçar sua religião, mas só que o pessoal abraçava numa boa. É como se o povo mais forte, trazendo um deus a mais, tá tudo certo. Mas quando eles passaram em Jerusalém, eles encontraram uma barreira. E uma barreira muito forte. Porque o povo judeu estava acostumado com o Deus da provisão, o Deus do milagre, o Deus de dividir o mar, era o Deus que trazia o fogo para separar, é o Deus do maná, é o Deus que trazia a codorna. Para que, ai meu Deus, não sei nem se dá para ver, toda hora me arrepiando. Então eles estavam acostumados com esse Deus. E no templo de Salomão, eles costumavam fazer oferta para Deus. Quando a Grécia chegou, eles eliminaram toda aquela cultura do judaísmo, profanou o templo de Salomão, a casa do Senhor. Tanto é que, em um determinado momento, eles já estavam tão, digamos assim, pilhados com essa ideia, que quando um determinado comandante pediu para sacrificar um porco dentro do templo, os próprios sacerdotes se levantaram e liquidou tudo, bagunçou, foi geral, meu irmão. Foi uma confusão para tudo quanto é lado. Imagine, sacerdote na pegada só da oração, falando assim, sem estar corrompendo a palavra, mas só naquela da adoração, de conexão com o Senhor. Foi eles que pegaram as espadas, sem tática de guerra, botou para quebrar na Grécia, botou o pessoal para correr. Simplificando, a história é muito maior, mas se você puxar aí no Google aí depois no final desse vídeo, depois que curtir, claro. Então, quando você procurar, você vai ver que eles tinham esse período de conquista através dos sacerdotes que não tinha nenhum conhecimento de combate. Puxando aí no grupo, você vai ver como foi essa história. Mas, como eu não vou me ater a essa história, a essa guerra, a esse conflito, eu vou me ater à reinauguração, digamos assim, a repurificação do templo. Veja que depois que os sacerdotes conseguiram tirar aquela cultura pagã de dentro do templo, então eles tinham que fazer uma limpeza no altar. E lá os judeus eles têm um castiçal com 7 pontas que eles acendem as velas, e eles dão até um nome a esse tipo de chama, que é a chama eterna. Na linguagem deles, eu não vou também adentrar nisso, mas eles têm um castiçal que é a chama eterna. Que na época do Êxodo, eles quando estavam saindo, acendia ao dia, né, no caso à noite, ficava a noite toda acesa, e na manhã, na alvorada, eles apagavam. Então eles têm esse hábito. Entretanto, essa chama era diferente, era da chama eterna, dentro do templo. Mas eles só tinham, devido àquela confusão toda, eles só tinham azeite para um dia de chama.
Então esse um dia de chama, eles, mesmo sabendo que só tinha um dia de chama, eles precisariam de no mínimo 8 dias para fazer mais azeite, consagrar mais azeite para continuar aquela chama, eles acenderam a si mesmo. Mas algo milagroso aconteceu. Enquanto eles estavam nos 8 dias de preparo do óleo consagrado para a chama eterna, o Senhor manteve a chama pelos 8 dias. Foi o Senhor que manteve sustentado o fogo que só iria durar um dia durante os 8, dando tempo suficiente para eles fazerem a outra remessa, digamos assim, de óleo consagrado. Então, por isso eles têm a Hanukkah, é para lembrar desse momento. Tanto é que tem um castiçal que agora tem 8 pontas, tem 8 velas. Essas 8 velas é representando esse milagre, uma vela para cada dia de milagre conquistado depois da repurificação do templo, expulsado os gregos através dos sacerdotes. Então você vê que já tem um bocado de milagre para tudo quanto é lado. É sacerdote que não empunhava espada, ganhou guerra sem tática de guerra. É fogo que deveria só ficar por um dia pela ciência dos homens, só ficar um dia. O Senhor manteve durante 8 dias, porque o Senhor, ele pega as coisas dos loucos para confundir os sábios, pega as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, porque Deus é isso. Então, sabendo um pouco do que é a festa da dedicação, a festa de Hanukkah, você vai entender agora por que, então, digamos, rodeavam-no, aqui ó, Jesus, no versículo 23, Jesus passeava no templo, no portículo de Salomão. Olhe a história que teve para você entender o que se passava com Jesus no momento que ele passeava naquele templo. Amados, eu vou adentrar em algo que a própria ciência hoje já prova. O Senhor estava lá, lembrando desse dia, e fica imaginando ele passeando no templo de Salomão e lembrando de toda a conquista que ele fez os sacerdotes terem naquele dia, há 160 anos da presença encarnada do Verbo na terra, fez com que os sacerdotes ganhassem dos gregos. Jesus estava lembrando tanto quanto foi lá em João 1,48, vamos lembrar aqui, ó. Aqui, ó, João 1,48, vamos lá, ó, João 1,48. Puxa aí, ó. Em João 1,48, o que tem escrito? Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Amados, Jesus não precisa estar fisicamente em um lugar para ele ver. Veja que a palavra, o que a palavra diz, ó? Eu te vi. Ele não disse que me foi informado, anjos me disseram, não, eu te vi. Veja que Filipe era uma das pessoas que iam pregar o evangelho para conquistar pessoas ao evangelho, para conquistar, mostrar o reino dos céus. Então, antes de Filipe falar com esse Natanael, antes de Filipe, que passou por Jesus, que ia falar com Natanael, para falar com Natanael ver o Messias, antes disso, ele já tinha visto Natanael debaixo da figueira. A conotação de figueira aqui, quando está debaixo da figueira, aponta para a questão de paz, tranquilidade. A figueira com as suas folhas densas protegia do sol e normalmente era onde as pessoas liam a palavra. Nesse momento era onde as pessoas buscavam a Deus. Então, nesse momento que Natanael estava buscando a Deus, em particular, o próprio Deus o viu. Então, da mesma maneira, Jesus viu. Como isso pode acontecer? Então, como é que pode Jesus estar andando lá no templo e lembrar daquela guerra, lembrar do milagre, coisa gostosa, como a gente olha para uma foto e lembra de um momento da nossa vida. E quando a gente vai lá naquele endereço aonde a gente foi criado, a emoção que nos traz das brincadeiras é como Jesus estivesse vendo cada detalhe do milagre que ele estava proferindo naquele dia, 160 anos antes da encarnação do Verbo, antes da sua reencarnação, da sua encarnação, ele já estava vendo tudo acontecendo e lembrando do milagre dos 8 dias de vela. Mas para você entender isso com profundidade, como é que Deus, estando no céu, poderia estar na terra ao mesmo tempo? Primeiro é que nós sabemos, ele preenche os céus e a terra. Tudo é com ele. Ele não está limitado como nossa mente é capaz de conceber. Ele não só está limitado aqui nesse momento que eu estou gravando. Ele está aí com você agora, nesse momento, você assistindo esse vídeo, com a mesma maneira e com a mesma unção como se estivesse aqui agora comigo. Porque para Deus tanto faz o princípio ou o fim. Para Deus tanto faz, ó lá, o Gênesis, o princípio, e haja luz, e até
a consumação dos séculos, para Deus é um mesmo instante. Um dia é igual como 1000 anos para Deus, como 1000 anos também é igual a um dia para Deus. Então, Deus está no agora constantemente, não importa se é passado, presente ou futuro. Passado, presente e futuro é para a nossa cabeça limitada. Para Deus é o agora dele é tudo. Então, a própria ciência hoje já esbarrou em um conhecimento, eles ainda não trouxeram isso à tona, mas eu vou trazer isso para vocês de primeira mão. Eu vou falar de duas coisas, já ilustrei sobre dimensões no primeiro vídeo, lá no 12, que fala sobre entendendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou trazer para você as dimensões, só para lembrar. As dimensões que o homem conhece hoje são três, fisicamente três, que é largura, altura e profundidade. Essas são as três dimensões, ó. 1, 2 e 3. Com essas três dimensões, as pessoas se situam no espaço. Nós, por causa da nossa memória, só porque a gente lembra, existe a quarta, que é o tempo. Pela gente lembrar que há mais ou menos 10 minutos eu falei a paz do Senhor esteja com você. Então, nesse momento, a gente lembra que tem um passado. A ciência hoje prova isso. Isso é fato. Ninguém questiona ou discute ou debate. Mas também tem outra parte da ciência, que é justamente a que eu vou trazer para vocês, para poder trazer o entendimento desse versículo pequeniníssimo, que é a origem de muito debate, muita discussão, muita contextualização, que é eu e o Pai somos um. Isso aqui você vai encontrar exatamente desse jeito na maioria das Bíblias, na maioria das traduções. Talvez até depois desse vídeo alguma tradução venha se readaptar, que é o que eu estou vendo aí. Mas de qualquer maneira, nesse exato momento, hoje em 2018, viramos de ano, tem aqui, ó, eu e o Pai somos um. Existe uma ideologia na ciência chamada física e mecânica quântica. Não mude o vídeo não, espere um pouquinho, me escute. Eu falei com um ateu, quando chegou nesse ponto ele não quis entrar nesse mérito, porque ele dizendo que é uma questão filosófica, ninguém pode provar. Pode ter sido isso há 30 anos atrás, parceiro. Eu vou te contar agora que a física e a ciência, a física e a mecânica quântica hoje é tão real quanto célula temos no corpo. Vou te trazer uma ilustração. Veja esse pedaço de isopor. Se eu mexer o isopor, toda a parte do isopor se mexe junto. Certo? Para onde o isopor for, todo o isopor que está conectado fisicamente mexe junto. Mas se eu quebrar o isopor, veja que a parte que está na minha mão eu continuo mexendo. Mas a parte que eu quebrei, nada acontece. Mas na física quântica, aí você fala, vem ele com a ilustração. Tá bom, então vamos lá. Busque aí depois desse vídeo, qualquer TV que você vê da mais nova, as 4K, tem o ponto quântico. Eu não vou entrar na explicação detalhada do que quer dizer o ponto quântico para a TV. É ciência comprovada, aplicada. As pessoas dizem, mas você está trazendo uma coisa que não... Não, busca aí, você vai ver até preço de televisão ponto quântico. Mas vamos trazer só o necessário para explicar aqui o versículo. Na matéria já percebemos que quando os isopores estavam juntos eles funcionavam, só que quando eu quebrei, desconectou. Então aqui eu mexo esse daqui não vai para lugar nenhum nunca, só se bater um vento, enfim. Mas na ciência das partículas, menor do que o átomo, acontece algo diferente. O homem descobriu, através do... a própria ciência fala assim, o estranho entrelaçamento de partícula faz com que o homem, partindo a partícula dentro do laboratório, ele separando a partícula, o que acontece com uma, acontece com a outra também. Assim. Independente do espaço, independente da distância, o que o homem faz aqui nessa, acontece na outra. Porque elas não deixaram de ser a mesma. Só que elas estão em dimensões diferentes. Uma está nesse espaço, a outra está nesse espaço. Mas elas compõem a mesma coisa. Isso você vai encontrar pesquisando aí no Google. O estranho entrelaçamento das partículas. Então pare e pense comigo aqui agora. Se o homem limitado, prazo de validade, ele nasce e morre, tem um tempo determinado, foi capaz de descobrir isso. E isso, através da mesma tecnologia que é utilizada em TV, vai ser utilizado para telecomunicações. Já virou lenda.
Física e mecânica quântica já passou há anos de filosofia, já está na prática, está trazendo realidade para nós. As televisões de ponto quântico são uma das melhores imagens. E agora vamos ter a internet, que a partícula, independente da distância, os chineses já fizeram um experimento. Com 500 quilômetros, ele mexe cá, ela mexe cá. O que ele faz aqui, acontece cá, a mesma coisa, no mesmo instante. Imagine Deus. Se nós estamos nessa dimensão limitada de largura, altura, profundidade, nesse caso também um tempo, imagine Deus. A palavra diz que o Senhor não é visto por homens. Claro, a gente está mergulhado nessa dimensão, numa dimensão material, onde o reflexo da luz nos nossos olhos a gente consegue interpretar o que vemos. Mas Deus é espírito, está em uma dimensão diferente. Mas é uma dimensão que pode estar conectada com essa, mas eu não vou adentrar muito nesse sentido. Mas, digamos, vamos ilustrar assim, nós estamos mergulhados nessa dimensão e Deus na dimensão do espírito dele. Porém, a própria palavra fala, puxa aqui, ó, veja lá, ó, você vai encontrar em João 5,19. João 5,19, aqui, ó. João 5,19, ó. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Mas esse vir não é vir de ver, é que vier a fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, este quem o Pai, o Filho também semelhantemente o faz. Ó. Se o homem foi capaz de descobrir isso, no que Deus fez, Jesus faz. Deus acenou a mão, Jesus acenou a mão. Deus levantou a cabeça, Jesus levantou a cabeça. Tem até uma passagem que diz, Senhor, dou graças porque me ouves. Aliás, eu sei que tu me ouves, mas assim eu me comporto para que creiam em ti. Então quer dizer, a consciência de Jesus entronizada com o ser depois do batismo. Veja que tudo isso aconteceu depois do batismo. Quer ver? Dê uma passada lá, tudo isso aqui foi anunciado. Ó. Vamos dar uma passadinha rápida lá. Se você gosta de palavra, hoje é o dia também. Olha lá, Isaías 9,6. Isaías 9,6. Aqui, ó. Salmos. Aqui, Isaías 9,6. Olha que lindo. Olha que lindo. 600 anos antes de Jesus vir à Terra, ele já ditava as cartas para os seus profetas e um deles foi Isaías. Isaías 9,6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho nos se deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meu Pai, isso... Oh, glória, isso é maravilhoso. Quer dizer, o próprio Senhor já estava anunciando o corpo que ele ia vir, como ele ia vir, descreveu detalhes de como ele seria. Amados, vamos lá, ó, vamos dar uma passadinha rápida em Mateus. Veja aqui Mateus, o que está escrito, ó. Mateus 3,16. Batizando-lhe Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Não foi nem o Espírito Santo, foi o próprio Espírito de Deus descendo sobre como uma pomba, vindo sobre ele. Amados, isso aqui é muito forte. A gente passa a leitura despercebido por prática, mas quando a gente entende o significado, é o Espírito de Deus. O Espírito Santo só ia vir lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Quer ver? Coisa similar aconteceu lá vamos lá em rapidinho aqui, ó, só para você entender a questão do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Puxa aí, em 1 Samuel, vamos lá, 1 Samuel, peraí, eu vou soltar aqui o microfone, peraí. Samuel. Pronto, aqui ó, em 1 Samuel 16, 13 até o 14, você vai perceber a diferença do Espírito Santo para o Espírito de Deus, que é o Espírito do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos assiste em nossas fraquezas, nos orienta, nos guia, nos dá um entendimento. Mas o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, é aquele que arrebata. E para você ver, é o que arrebata e só fica em um. Aqui, ó, vamos comigo, dê uma olhadinha aí, ó. 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor, ó, não é o Espírito Santo, você vai entender que todos são um, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus
e Jesus operam na mesma essência em dimensões diferentes. Aqui, ó. Ungiu no meio dos seus irmãos e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então quer dizer, para o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, está em Davi, ele saiu de Saul. Ele não ficou em Saul e em Davi, não. Dependendo da necessidade, do propósito do Senhor, ele bota o Espírito dele onde ele quer. O Espírito Santo está com todos, faz parte da mesma essência. Mas só que o Espírito de Deus, dependendo da vontade de Deus, habita em um. Assim como saiu de Saul para entrar em Daniel, ele estava em Jesus. Ó. Batizando-lhe Jesus, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, Jesus, nesse momento, ele era inteligente? Era. Aos 12 anos, ele passou 3 dias impressionando. Não foi questão de horas, foram 3 dias conversando com pessoas entendidas da palavra, e eles se maravilharam durante 3 dias. E só não continuou porque os pais chegou lá no templo, achou ele, não sabia que eu estava na casa de meu pai. Então, naquele momento, ele já era entendido, ele tinha instrução e veio crescendo cada vez mais. Mas aqui, ele estava pronto, estava sem pecados. Mas quando o Espírito de Deus chegou em Jesus, então, a partir daquele momento, ele não fazia nada. Ele mesmo descreveu em João 5,19. Nada do que eu faço é por mim, senão ser o meu Pai. Tudo que meu Pai faz, eu faço semelhante. Então, quer dizer, tudo que Deus, na dimensão dele, fazia, Jesus fazia na nossa dimensão. Para você ter uma noção, toda vez que Deus precisava alterar alguma questão na terra, como abriu o mar, desceu fogo para defender, para separar o povo egípcio do povo de Israel. Então ele usava as matérias, né, o fogo, a terra, a água, o ar, tudo que ele tivesse vontade, inseto, animais, ele manipulava. Mas algumas questões específicas, quando o poder de Deus adentrava na nossa dimensão, a gente via como se fosse uma mão escrevendo os 10 mandamentos. A gente vê como se fosse uma mão escrevendo na parede do templo. Veja que essas passagens, elas estão na Bíblia. É mais fácil, então, acreditar que materializou-se uma mão no espaço e depois essa veio se assumir. Quer dizer, executou algo específico, foi escrever, né? Um animal não ia poder fazer isso, o fogo, essas substâncias sem consciência não conseguiriam fazer determinados detalhes, digamos assim, né, como uma escrita. Então, quando foi necessário, o poder de Deus saiu da dimensão dele, entrou na nossa e escreveu os 10 mandamentos. É nessa questão até que a gente fala, aguardar o tempo de Deus, porque nós vivemos no Cronos. Lembra a questão? 3 dimensões, né? Largura, altura e profundidade do tempo. Então, o tempo é chamado de Cronos. Só que Deus tem o tempo dele, é diferente do nosso. O tempo de Deus é como se a humanidade fosse um livro, ele está aqui folheando, ele deu uma paradinha aqui de ler o livro, foi fazer, vamos supor, uma outra coisa, como teve a passagem aí, que houve anos que Deus não se comunicou com o homem, ele estava fazendo alguma coisa, mas só que a gente não percebe essa parada, entendeu? É como se as coisas para nós continuarmos, é como se as coisas para nós continuassem. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso, mas quando Deus precisa entrar com o tempo dele, na nossa dimensão, a gente viu uma mão escrevendo os 10 mandamentos, a gente vê uma mão escrevendo na parede para passar recado para rir. Mas só que nesse tempo ele já estava determinado. Se eu boto a mão, eu vou querer passear, eu vou querer ver as coisas, eu vou querer ver como as coisas estão acontecendo. Eu vejo daqui, mas eu quero mostrar para as pessoas, porque a mão não está bastando, as pessoas não estão levando fé. Então vamos passear na terra. Então, Jesus é a presença de Deus na nossa dimensão. E ele não precisou sair da mesma maneira que o homem, a partícula. Lembra da partícula? Que o homem já aprendeu através da física e mecânica quântica a trabalhar a partícula de forma que a mesma partícula possa estar em 2 pontos ao mesmo tempo. O que é feito em um é feito na outra. Então, da mesma maneira, digamos assim, uma pequena ilustração, quer dizer, é o top da ciência aqui pra gente. Mas isso aqui é fichinha para Deus. Imagine
Imagine como é que Deus iria agir nessa mesma característica. Tanto é que, se você perceber, temos aqui, ó, o Espírito desceu do céu, o Espírito de Deus, que o Espírito Santo só iria vir depois, né, em Atos, mas aqui também podemos ilustrar que tudo que Deus faz no céu, Jesus fez na terra no exato momento. Foi por isso que ele enxergou o Natanael debaixo da figueira. Por isso que ele, quando estava passeando no templo, ele estava deslumbrando. Ele foi justamente no dia da festa para poder recordar daquele momento maravilhoso e glorioso. Então, amados, com esse entendimento, eu vos digo, lendo em João 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é clara. Para a honra e glória do Senhor, Ele nos se deu, e o governo estava sobre seus ombros. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele não é eterno, Ele é Pai da eternidade. Antes da eternidade existir, eu sou, assim diz o Senhor. Uma tarde abençoada, uma manhã abençoada, um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a todos que estão acompanhando essa temporada. Anuncie, compartilhe, assine aí embaixo, comente se ficou alguma dúvida. Eu sei que algumas palavras, esse versículo está diferente, esse versículo tem um acréscimo, porque aqui era um Deus, mas tem palavras que está traduzido como era um Deus. Se tiver alguma dúvida, eu explico por que isso está assim. Pode fazer seu comentário que eu estou acompanhando. Espero que tenha edificado você em tirar todas as suas dúvidas para a honra e glória do Senhor. Creia, Jesus Cristo é o Senhor. Um dia abençoado em nome de Jesus.